Olá, olá! O meu nome é Christopher. Nas redes sociais eu me apresento como Dr. Chris Pegou. Sou baseado em Belo Horizonte, Minas Gerais, e atendo em todo o Brasil por conta do processo eletrônico e das audiências online. E também da advocacia de correspondente. Pessoal, esta live vai ser de um tema que vocês gostam muito de falar, muito de perguntar. A criança não quer ir com o pai, e agora? Ah, essa live é boa demais. Longe dos conteúdos rasos, pessoal. Longe. Aqui não vai ter conteúdo raso. Eu tô meio assim, não tira dúvida, né? A pessoa fica com mais dúvida ainda quando a gente faz um conteúdo raso. O que é conteúdo raso? Um vídeo, uma postagem, um vídeo de 1 minuto, de 50 segundos, sabe? Não dá para esgotar o tema. Então vamos falar primeiro o tema da... eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, eu gostaria de saber de onde vocês são. E por favor, as curtidas não me dão dinheiro nenhum, mas elas avisam para outras mães e outros pais que estão passando por problemas que este conteúdo é relevante para eles. Então vocês não gostam de falar de sororidade, de brodagem, né? Então vamos compartilhar essa live com alguma pessoa que você acha importante. A criança não quer ir com o pai. E também essa live vai ficar gravada, tanto aqui, tanto no YouTube, vai ficar gravada e o tema exclusivo é esse, a criança não quer ir com o pai. Eu não estou fazendo suspense não, tá, pessoal? Vou esgotar o tema da criança não quer ir com o pai neste momento. Já estão falando de onde é aqui, São José do Rio Preto, bacana. Vamos falando aí, pessoal. Bom, seguinte. A primeira coisa que vocês precisam saber é que a criança não quer ir com o pai, mas também pode acontecer o inverso, tá? A criança não quer ir com a mãe. O que isso significa? Significa que o meu perfil não tem favoritismo. Quando eu falo geral, para todo mundo, para homens e mulheres, eu sou imparcial. Eu apenas sou parcial, tomo partido quando é o meu cliente. Já pensou eu concordar com o cliente da outra parte? Não dá, né? Eu tenho que ser parcial para o meu cliente. Mas nas minhas redes sociais já tem uns 2 anos que eu resolvi ser imparcial. O máximo que eu consegui ser imparcial, tá? Então, o título da live poderia ser A Criança Não Quer Ir com a Mãe. Mas, como eu também quero que essa live chegue em maior número de pessoas, eu escolhi o título que viraliza mais. A Criança Não Quer Ir com o Pai, mas você pode trocar por A Criança Quer Ir com a Mãe também, que dá a mesma coisa. Sempre me perguntam, e no caso do pai? É igual, gente, é igual. Tá? Então eu vou falar... Tudo bem, meu amigo João Ricardo Batista? Que honra você aqui na minha live. Então, a segunda coisa, e para mim a coisa mais importante que eu vou falar agora. A criança não quer ir com o pai não é um problema jurídico. É um problema psicológico, pedagógico. Aí vocês têm que procurar o psicólogo pedagógico, acabou a live. Brincadeira, gente. Esse problema psicológico, pedagógico, emocional, pode ter consequências jurídicas. E é sobre essas consequências jurídicas que eu irei conversar com vocês. Mas eu preciso que ficar bem claro para vocês. A criança não querer ir com o pai, ou a criança não querer ir com a mãe no dia da visita, não é um problema jurídico, é um problema emocional. E não tem ação judicial. Ação judicial para fazer a criança ir com o pai, ter vontade de ir com o pai e de ir com a mãe. Vocês pararam para pensar nisso? Não tem, gente. E vocês sempre me fazem perguntas de ordem emocional que eu não sou treinado para resolver. Eu não sou coach, eu não sou psicólogo, eu não sou professor eu não sou pedagogo, sabe? Eu não sei responder algumas perguntas. Agora, as consequências jurídicas da criança não querer ir com o pai, elas podem acontecer sim, e sobre isso eu sei falar bem. Então vamos começar. Eu acho, gente, que eu vou tentar dar o máximo de solução para vocês aqui nessa live. Mas também vocês vão escutar coisas que vocês não gostariam de escutar. Porque a primeira coisa que vocês não gostariam de escutar é a proibição. Eu vou dar um exemplo. A criança não quer ir com o pai. Não gosto da madrasta também. Já tem um tempo sem ir. Quando ela vai, a criança vai, ela sempre volta mais aborrecida, chateada. Qualquer caso, gente. E esse seu aí, que eu nem conheço, o seu caso, mas até esse seu. Não, você não pode proibir. Porque você
tem poder familiar, mas o pai também tem poder familiar, e vice-versa. Mas eu vou dar a solução para isso, tá, gente? Eu não vou, porque eu vejo muitas pessoas indignadas falando, não vou proibir, mas aí você vê aquelas reportagens de pais que maltratam as crianças e até morrem, é isso que você está fomentando. Tá vendo como é que é pura emoção um negócio? E era mais um psicólogo resolvido que eu? Essa pessoa que comenta isso tá passando por uma dificuldade muito grande. Tá precisando de se encontrar um equilíbrio emocional. Porque eu sou um advogado, eu vou dar a solução jurídica. A solução jurídica não vai resolver a sua dor emocional. Mais do que a solução jurídica, a proteção jurídica, para você não tomar um processo. Sabe por quê? Eu vou te falar. Você sabe aqueles vídeos que a gente vê que a gente fica horrorizado com uma criança chorando, arrancada do braço da mãe, e a criança chorando, e agora está indo para o pai, e a gente fica todo indignado, indignada? Eu vou te ensinar a não passar por isso. Olha só, a sua história. Eu vou dar um exemplo. Lembrando que pode ser o inverso também, tá? A criança ser arrancada do colo do pai para ir para a mãe, tá? Mas eu só vou dar um exemplo mais comum, né? Que a criança geralmente fica com a mãe, mas nem sempre, tá? Mas serve para homem e para o pai. Vamos supor sua história. Pai sempre ausente. Mal pagava pensão. Passou 5 anos. 5 anos é muito. Passou 3 anos. Aí ele resolveu ser presente na vida da sua criança. Cadê minhas curtidas? Ele resolveu ser presente na vida da criança. Porque arrumou uma namorada. E essa namorada falou assim, eu vou te largar se você não fizer papel de pai. Quando for minha vez, você vai ser assim também? Não, a culpa é da minha ex-mulher, né? Não foi dela, mas agora que você está falando, eu vou... Vai falar isso, ou vai falar que a culpa é dele? E nesse mesmo ímpeto de falar que a culpa é da ex-mulher dele, o que vai acontecer? Né? Ele vai, quero ver meu filho, tô indo aí. Aí você, não, seu filho nem te conhece, não vai não, tô proibindo. Você, mãe, que quer proteger sua criança, né? Aí ele pede uma vez, pede 2, pede 3, pede 10 vezes, você tem a negativa de 10 vezes. Aí ele entra com um processo chamado-se assim, ó, processo de busca e apreensão de menor, cumulado com alienação parental, cumulado com regulamentação de guarda, fixação de lar de referência e visitas. Aí só chega um oficial de justiça lá na sua... Aí o juiz abre a petição inicial. Eu sou um pai zeloso. Podia ser mãe também, tá? Pode inverter os genitores aqui, que dá na mesma. Eu só vou dar o exemplo da maioria dos casos. O juiz lê, eu sou um pai zeloso. Tá vendo, seu juiz? Tenho 20 provas aqui que eu fui tentar buscar minha criança. Meu filho, tá aqui a certidão de nascimento. E ela negou as 20 vezes. Seu juiz, não tô aguentando, tô sofrendo demais, seu juiz. Eu sempre convivi com meu filho e ela está me atrapalhando a convivência numa odiosa alienação parental, seu juiz. Eu preciso de uma medida liminar, porque o dia dos pais, ou o dia do sei lá, o dia do aniversário está chegando, para tirar essa criança dessa mãe, até o senhor decidir com quem que ela vai ficar. Aí o juiz vê aquelas provas. Realmente, ó. Posso buscar meu filho? Aí você, mãe. Não, não pode. Você é um... Aí você xinga todo. Aí o juiz olha aqui. Você acha que o mau caráter, no meu exemplo, vai escrever os podres dele? Vai escrever que nunca pagou pensão? Vai escrever que nunca foi visitar e resolveu depois de 3, 5 anos? Vai escrever que a criança não tem contato? Você acha que o mau caráter que faz isso vai falar a verdade no processo? E aí, quando eu falo com vocês aqui que vocês não podem proibir, não é porque eu não gosto de vocês e quero que vocês peguem seu filho e joguem lá na cobra. Eu quero que vocês não passem por esse tipo de coisa que vai acontecer. Porque o juiz, ele não trabalha com a realidade. Sabe que vou falar o que é medida inaudita altera par, liminar. O juiz vai ver que, puta merda, só prova contra essa mãe. Essa criança está passando perigo com a mãe. Olha só. E ele ainda coloca um dia que você gravou um vídeo no TikTok rebolando lá. Nossa, olha o exemplo. Vou dar liminar. Pá, tira a criança da mãe e entrega pro pai até a gente resolver isso. Só que o judiciário é devagar ou rapidinho? É devagar. O até a gente resolver isso pode demorar um tempão. E a sua criança morando com o pai, você sofrendo a ardência de não estar com essa criança.
E é por isso que eu quero te proteger quando eu falo que você não pode proibir. Porque a lei não permite que você proíba. A lei só permite que você proíba em uma situação. Em estado de perigo. O que é estado de perigo? O pai ou a mãe, né? Vamos dar o exemplo da mãe agora. Chegaram totalmente embriagados, drogados, violentos, com um carro, com moto, com a criança de bebê, com moto, ou então, sei lá, 4 horas da manhã, né, transtornado, querendo buscar o filho, brigando. Aí é estado de perigo, né, gente? Você não vai deixar. Mas você vai pegar as provas desse momento horroroso que você vivenciou e levar para um advogado ou defensor público para fazer alguma coisa. Para quê? Para que as visitas que a sua filha ou filho não queriam ir serem regulamentadas de outra forma. Então, a primeira coisa que eu falei nessa parte da live da a criança não quer ir com o pai ou a criança não quer ir com a mãe é: você não pode ficar falando não para sempre, não. E se sua criança fica falando não para sempre, não, mas a minha criança está falando que não quer ir, não quer ir, não quer ir, medidas têm que ser tomadas para você, inclusive, se proteger. Você tem que informar para o juiz. Eu fiz uma petição aqui para uma cliente minha, eu estava de férias. Eu fiz uma petição de reconsideração porque o juiz ordenou pernoites, o juiz de plantão, né? E não sabia a história toda, ordenou pernoites. A criança não quer ir de jeito nenhum. A gente fez um filme, a criança desesperada, chorando, mas o juiz já está sabendo. O perigoso, meu povo, de você ficar proibindo é o juiz não saber dos motivos pelos quais você proíbe. Aí uma pessoa mau caráter vai encher de prova de proibição, colocar no processo e vai tomar sua criança de forma liminar, até decidir. Recentemente eu fiz um vídeo falando assim, uma moça chorando: tomaram a minha filha, eu não sei o que aconteceu, e eu não fui ouvida. Você sabe por que existem essas medidas provisórias de urgência? É para proteção da criança. Não é para proteção da mãe ou do pai, é da criança. Se o pai entra com tanto de prova, mesmo que as provas sejam só aquelas provas tiradas, por exemplo, tem 10 mil provas contra o pai, 10 mil provas contra o pai, 5 provas contra a mãe, ele vai colocar as provas dele? E vamos fazer o inverso também. Tem 10 mil provas contra a mãe e 5 provas com o pai. A mãe, que é mau caráter, vai usar essas 5 provas? Vamos parar de ser ingênuo, pessoal. Uma pessoa mau caráter não vai falar... É o santo e a santa do pau oco. É isso que eu tento proteger vocês aqui no meu perfil. E muitas vezes, eu tô louco. Tá falando que eu não posso proibir? Não pode. Você não tem o direito de proibir. Você tem a guarda da sua criança, mesmo unilateral. Mesmo que quem tem a guarda unilateral não pode proibir as visitas. Porque guarda não tem relação nenhuma com visitas. O Código Civil está mal escrito porque escreveram direitinho quando fizeram o código. Agora as emendas confundiram guarda com visitas. Mas quem estuda não pode confundir. Guarda é o direcionar da criança. É ir no dentista, é poder tomar vacina ou não do Covid, é poder ir para a escola tal ou tal. É isso que é guarda. Não tem a ver com o direito de relacionamento. Aí me pergunto, mesmo se eu tenho guarda lateral, então eu não posso mudar de cidade? Claro que não. Ah, mas o outro genitor pode? Essa live não é sobre esse tema, mas pode. Mas se o outro genitor abandonar, você pode correr atrás desse abandono também. O que eu preciso dizer para vocês é que sempre eu falo essas coisas que vocês não gostam, mas é para proteger vocês. E aí meus vídeos flopam. Aí eu cansei de fazer vídeo curto que vocês não iam entender nada. Mas quem assistiu esse vídeo até agora tá entendendo o motivo da proteção. Para vocês não serem surpreendidos com um processo mentiroso. Mas até a mentira se desfazer, você e sua criança vão sofrer pra caramba. Então, como você vai fazer? Se a criança não quer ir, pessoal, lembrando que chegou agora nessa live, não é um problema jurídico ainda, é um problema psicológico. Não existe uma ação judicial, uma dica fácil. Primeiro você vai conversar com a criança o que está acontecendo. De preferência, você vai levar essa criança para um psicólogo e esse psicólogo dá um laudo. Por que um laudo? No laudo, gente, a gente vai entender... Vai ser muito mais forte uma prova, um laudo, do que você gravando assim um vídeo assim. Como é que é na casa do papai? Na casa do papai é ruim? É? Você apanhou na casa do papai e da madrasta? Não está parecendo que está induzindo a criança? O juiz olha pelo negócio, a prova até vai contra você, né? Parece que está induzindo a criança. É claro que alguns vídeos da criança falando por si só são interessantes.
Mas vídeos de indução, não. Né? E o juiz já está acostumado com esse tipo de vídeo, ele sabe quanto que a pessoa está induzindo, né? Fora que você está fazendo a sua criança sofrer. Porque mesmo que a criança esteja sendo abandonada, os pais e as mães para ela são heróis. E você fica forçando a sua criança a falar uma coisa que ela não quer conversar, que é um problema de adulto, que nem você tem a força necessária, às vezes, para resolver, emocional, e passa isso para sua criança, gente. É uma lástima que vocês fazem isso. E fazem muito. Porque eu tenho clientes que fazem isso, eu tenho seguidores que fazem isso. Eu não estou falando que é você especificamente que faz, não. Mas talvez seja você. O seu papai não quer vir buscar, não quer. Sabe, cara? Não, velho. Isso é alienação parental. Você tem que ir no máximo. Você tem que. Você já viu aquele filme A Vida é Bela? Que a criança estava na guerra, mas o cara simulava que estava tudo em paz? Crianças têm que ser protegidas, inclusive dos próprios genitores. Ah, mas é isso que eu estou fazendo quando eu estou proibindo as visitas. Não é isso, não. Você está adiando um problema quando você está proibindo as visitas. Resolvendo de uma maneira fácil e causando um problema imenso. A maneira que você vai fazer é, melhor coisa, um laudo de psicólogo com a sua criança, ou provas. Procurar conversar com a outra parte, se ainda existe diálogo. Vamos supor vamos dar um exemplo assim. Ô fulano, nosso filho não está querendo ir com você. E tenta conversar de uma maneira menos passiva, agressiva, né? O que está acontecendo aí na sua casa que o Enzo não quer ficar... Vamos amadurecer, né, gente? Se vocês não têm uma relação, tá na hora de vocês começarem a conversar de forma cordial em vez de briga, sabe? Temos que amadurecer mesmo para vocês conseguirem o que vocês querem. Então, o Enzo não está querendo ir. E eu não estou conseguindo resolver isso sozinha, sabe? Convencê-lo. Toda vez é chorando. Aí se o pai fala assim, vai vir de qualquer jeito, aí tá na hora de você tomar uma providência, né? Mas primeiro você avisou. E tem de preferência escrito, para você provar que você avisou que essas coisas... Você precisa sempre fazer provas. Aí, gente, você junta essas provas todas e vai no advogado para fazer uma revisional de visitas. Falando assim, seu juiz... Está acontecendo esse tipo de coisa, a criança simplesmente não quer ir. Sabe por quê? Porque o juiz pode sentir, e o seu advogado, que pode estar acontecendo duas coisas. Um problema de alienação parental feita por você. Gente, todo mundo está suscetível a erro. Um alienador parental não acorda assim, vou fazer alienação. Não, simplesmente vai lá e faz. Seu pai não presta. Seu pai não quer nem pagar pensão. Cobra a pensão do seu pai. Vai lá, cobra. Isso é alienação parental. O meu namorado é muito melhor do que o seu pai. Isso é alienação parental. Você não acorda um belo dia, eu sou alienadora. Mas você está fazendo alienação parental se você faz esse tipo de coisa. E o que é auto-alienação parental? Vai lá na casa do pai e o pai é tão bruto, tão estúpido, tão violento, que a criança não quer ir. E não existe ação judicial nenhuma que faça essa criança sentir amor por esse pai bruto, violento, que tem medo de ir lá. Não existe. Por isso que o problema não é jurídico, mas pode se tornar. Por quê? Nesse exemplo, você fala assim, toda vez que a criança volta aqui para casa, ela volta chorando porque você é bruto, violento, tá proibidas as visitas. Porque eu sou mãe, e mãe pode proibir. Não pode. Nem a mãe, nem o pai podem proibir. Você tem que pegar essas provas todas, inclusive o laudo psicológico, e levar pro advogado ou pro defensor público entrar com uma ação revisional de visitas. Informar o juiz. Por que eu vou informar? Você que chegou na live agora não sabe. Você vai informar para você não ser processado ou processada por alienação parental. Você não tem o direito inato de proibir e tolher as visitas do outro genitor. Ah, mas o outro genitor não paga a pensão. E quem falou... Aí vocês não gostam de escutar isso. E eu estou falando para proteger vocês isso. Se vocês proibirem a sua criança de visitar o pai ou a mãe por conta de pagamento de pensão, a pessoa é inadimplente, é irresponsável, é ausente e você está sendo alienadora. Ah, é por isso que essa lei de alienação parental tem que acabar, ela só privilegia os homens. Isso é uma bobagem, gente que nem leu a lei, ou quem leu está muito emocionado. Ah, mas foi o pedófilo que fez a lei de alienação parental. Leia a lei de alienação parental. Pode ser inclusive o próprio demônio em pessoa, não importa quem fez.
Importa que a lei é coerente. Precisa mudar algumas coisas? Precisa. Ficar sem uma lei de alienação parental, aí que vocês vão sofrer para valer. Ô, gente, um país sem lei é péssimo. Então, gente, essa é a minha posição. Eu sou pró a lei de alienação parental. Lógico, existe mau uso, mas você não vai acabar com uma coisa porque ela está sendo mal usada. Sabe? E se você, por favor, não seja... Não pegue o seu conhecimento só no WhatsApp, não, gente. Aprofunda, não gosta de ler. Né? Eu vejo que muita gente não gosta de ler, porque quando eu leio assim, meu Deus do céu, então, não consegue nem se comunicar. Só está com ódio. Bilis, mas não consegue se comunicar. Assiste um vídeo mais longo, como este aqui. Eu tenho um vídeo exclusivo, inclusive está aqui no meu Instagram, sobre alienação parental. Eu li a lei inteira, explicando por que ela é importante. Sim, existe o mau uso dessa lei, de pessoas inescrupulosas e mau caráter. Mas existem pessoas inescrupulosas o mundo inteiro, gente. E não é culpa da lei, que é bem feitinha, é culpa da pessoa. Você parou para pensar que talvez não seja problema do judiciário, não seja problema do seu advogado, não seja problema seja o problema da pessoa que você escolheu ser uma pessoa péssima. Uma pessoa que só te dá trabalho na sua vida. Então, gente, a resposta para essa pergunta: a criança não quer ir com o pai, e eu completo a pergunta, ou a criança não quer ir com a mãe, o que é que eu faço? Não é um problema jurídico ainda. Converse com o meu interfone está tocando. Não é um problema jurídico ainda. Converse com a parte para que não se torne uma questão jurídica. Mas eu acredito que eu cheguei ao ponto, essa live era mais curtinha mesmo, tem que atender o interfone ali. Um abraço, ela vai ficar salva.